Lei seca. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Alain Magalhães, eu sou tutor de estudos. Eu estou gravando esse vídeo a pedido de 3 tutelados meus no meu grupo privado: a Riva Oliveira, de BH, o Carlos Vinícius, lá de Belém do Pará, e do Carlos Davi, que é aqui de Petrópolis. Alain, eu tenho problema de ler lei seca e eu vou mostrar o método Alain Magalhães de leitura de lei seca. Qual é o grande problema? Eu não gosto nem de falar muito lei seca, porque de seca ela não tem nada e a gente vai ver exatamente isso. O que é importante vocês compreendam? Por várias vezes eu fiquei dentro de cursinho durante muito tempo da minha vida e via os professores falando sobre citando artigos de cabeça, tendo um domínio, você percebia um domínio pleno daquilo que ele estava fazendo, né? Do que ele falava, você vê que ele conhecia bem a lei, professores de civil, as pessoas de penal. Eu tenho assim alguns exemplos, né? O Luiz Paulo Vieira de Carvalho, né? Você fala e o Código Civil é enorme, e o cara vai citando artigos de frente para trás, de trás para frente, parte geral, parte especial, obrigações. Nossa, é uma coisa. O professor Murilo Killing, o professor Menderson Killing, eles sentavam ali, não abriam nada e começavam a fazer, nossa, e me inspiraram muito com relação a essa parte de memória, né? E legal, e a partir dessas inspirações a gente vai procurando, e eu desenvolvi um método para você ler lei seca. Eu vou falar lei seca a última vez, porque vocês vão ver que lei seca não tem nada. Muito bem. A primeira coisa que a gente precisa lembrar é que quando a gente perguntar aos professores dentro de cursinho, professor, como é que eu faço? A gente viu os professores falando sobre isso, falando a lei de cor, né? E é algo que realmente causa uma admiração. E eles diziam, olha, tem que ler. Muitos desses professores dão aula durante muito tempo, e aí realmente a repetição daqueles artigos, a repetição das leituras, faz com que você realmente memorize e ganhe total familiaridade com aquilo que você está estudando. Contudo, para quem visa concurso público, a repetição é importante, não da forma com que é feita, mas o mais importante é que você perceba que o seu grau de comprometimento com essa leitura que é o principal. Mas eu vou preparar com base no meu método, vou chamar de MAM, método Alain Magalhães. O meu tudo é né? TAM, tutoria Alain Magalhães, MAM, então esse é MAM, que é praticamente uma mãe para vocês agora. Como é que a coisa funciona? A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que toda leitura, todo estudo tem início, meio e fim. Então a primeira coisa que você tem que procurar é a estrutura do que você vai dominar. E não entendam isso de uma forma arrogante, né? Mas dominar, você vai estudar o negócio, você tem que saber qual é o início, qual é o meio, qual é o fim. Quais são as partes e qual é a relação entre essas partes. Ok? A gente vai fazer isso hoje com o Código Civil. Ok? A gente chama de leitura inspecional. A gente vai fazer com o Código Civil. A primeira coisa que a gente vai fazer, talvez você nunca tenha sido apresentado ao Código Civil dessa forma que eu vou te apresentar. Vamos começar com o seguinte. A gente sempre começa com o seguinte mindset. Eu sou um arquiteto. E para que eu seja um bom arquiteto, a primeira ideia que eu tenho que ter é da estrutura do todo com que eu vou trabalhar. É como se eu estivesse fazendo a planta de uma casa e percebido, olha, primeiro eu entro, depois da porta tem um lavabo, depois tem uma sala, depois tem a sala de jantar, etc. Você tem que ter isso muito bem dominado, para depois você saber como é que você vai ornar cada partezinha dessa que você já sabe bem a estrutura. Faça esse exercício com coisas da sua casa, né? Com os cômodos da sua casa, você vai perceber o que eu estou falando. Isso tem uma ligação intrínseca com a arte da memória, mas eu não tenho como te falar agora, porque é uma coisa que demanda um pouco mais de tempo e prática. Vamos lá, vamos para o Código Civil. A primeira coisa que a gente vai fazer é Código Civil. Como é que ele é dividido? Vamos ver quais são as partes maiores. Aí eu olho lá em cima e vejo parte geral, parte especial e não tem mais nenhuma parte. Então, a priori eu vou falar, o Código Civil é dividido em parte geral e parte especial. Ok? Beleza. Vamos considerar agora o todo como parte geral e parte especial. Quando a gente for começar a estudar, logicamente, você vai começar a estudar pela parte geral. Então, vamos tomar a parte geral como um todo.
como a primeira parte, a sede, né? A gente tem duas partes, a sede e, sei lá, a parte dos dormitórios. A sede é a parte geral. Como a parte geral, vamos considerar agora como um todo e como é que ela é dividida. E aí a gente vai ver que as partes maiores de parte geral são livros das pessoas, livro 2 dos bens, livro 3 dos fatos jurídicos. Acabaram-se os livros. Então eu sei que o Código Civil é dividido em parte geral e parte especial. A parte geral é dividida em 3 livros, das pessoas, dos bens e dos fatos jurídicos. Olha que legal, o direito civil ele serve para nortear as condutas entre particulares. Particulares são os sujeitos, são as pessoas. Livro 1, das pessoas. Geralmente, essas relações giram em torno de bens, que são os objetos. Livro 2, dos bens. E há fatos que são considerados pelo direito, que são aqueles que criam, modificam ou extinguem direitos. São chamados de fatos jurídicos. Livro 3, fatos jurídicos. Tem uma lógica? Pessoa, objeto, fatos jurídicos. Tem uma lógica? Tem. Eu já matei a estrutura da parte geral. Eu sei que o Código Civil é dividido em parte geral, parte especial. Parte geral, 3 livros. Das pessoas, dos bens e dos fatos jurídicos. Acabou. Eu sei que quando eu estiver no finalzinho de fatos jurídicos, eu estou terminando a parte geral e vou começar uma outra parte especial. Perceberam? Vamos ver a parte especial com relação ao seu todo e os livros que a compõem. Parte especial. Livro 1, das obrigações. Livro 2, do direito da empresa. Livro 3, do direito das coisas. Livro 4, do direito de família. E livro 5, sucessões. Ok? Aí você fala, não, cadê contratos e tal? Olha só, a gente vê nos cursinhos a preocupação, olha, tem um módulo de contratos e tal. A primeira coisa que você tem que saber é como é que você vai se localizar dentro da matéria. Contrato é fonte de obrigação, tá? Em direito das obrigações, tá? É um livro de obrigações. E você tem que ter essa percepção espacial para que você não se perca. A grande brincadeira é, você tem que dominar o sistema e saber se localizar nos institutos na hora que você for demandado a resolver algum tipo de questão. Muito bem. E aí a gente vai nessa brincadeira. Aí fala assim, Alan, pô, mas aí como é que eu vou memorizar e saber direitinho quais são os livros? O grande segredo é você já entrar, antes de você começar a ler a lei, você já tem noção da estrutura dela, por onde você está começando, por onde você vai andar e onde você vai terminar. Então a gente já sabe, por exemplo, na parte geral, a gente vai começar com pessoas, bens e fatos jurídicos. Fatos jurídicos acabou parte geral. Fechei parte geral. Parte especial. Nossa, mas são 5... calma. O que a gente vai fazer? Vai tentar manter alguma lógica entre os pontos para que a gente consiga lembrar essa ordem. E pode ser a sua lógica, não precisa ser uma lógica jurídica, não. Tem que ser alguma lógica só para você lembrar qual é a ordem. Como eu disse, né, como o direito civil vai tratar de todas as relações entre particulares, você é um particular. Como é que você vai fazer? Direito das obrigações. Você adquire obrigações? Lógico que você adquire obrigações. Tem várias obrigações. Então, quando eu adquiro obrigações, às vezes eu estou adquirindo obrigações e em algum momento eu quero adquirir obrigações maiores, mas para isso eu preciso de uma atividade econômica organizada visando ao lucro, porque eu quero ganhar dinheiro. E aí vai entrar a empresa. Legal. E aí quando eu estou na empresa, o que eu quero fazer? Amealhar patrimônio e tal. Lógico, eu estou falando isso de uma forma bem minimalista. Eu sei o que é patrimônio, mas não é esse caso. Você começa a querer comprar coisas, direito das coisas. E aí quando você está aí com o seu dote, você vira um partidão. E aí você quer fazer o quê? Família. Quer constituir família. Na família, você vai criar os filhos com amor, com afeto, com din-din, e vai chegar uma hora que você vai morrer. E daí vem as sucessões. Então você adquire obrigações, você abre o olho e fala, nossa, eu quero agora exercer uma atividade econômica organizada, visando ao lucro, e depois você fala, agora eu quero coisas, depois eu quero, já que eu tenho coisas, eu sou um partidão, eu vou formar uma família, da família, beleza, você nasce, cresce, produz e morre. Sucessões. Isso tudo a gente está fazendo no índice. Você não pode utilizar o índice como um menu. Você tem que utilizar o índice como um mapa. Qual é o território todo? Agora a gente tem condição de falar qual é o território todo. Quantas partes tem o Código Civil? Parte geral, parte especial. Parte geral, das pessoas, dos bens e dos fatos jurídicos.
Estamos juntos? Cada um livro. Imagina o livro. Segunda parte, parte especial. Livro 1, obrigações, direito da empresa, direito das coisas. Casou. Direito de família, sucessões. Acabou. Essa é a estrutura do Código Civil. Ah, legal, Alan. Agora eu vou começar a estudar. Vai começar do artigo 1º, que muito provavelmente está na parte geral, que a gente já conhece. E qual é o primeiro livro? Das pessoas. E aí você vai entender o das pessoas como um todo também, onde você tem que saber quais são as partes. E você vai ver que as pessoas, o livro é dividido em títulos. Qual ele vai falar? Das pessoas naturais, das pessoas jurídicas e do domicílio. Acabou pessoas. Se você estudou pessoas naturais, pessoas jurídicas e domicílio, você sabe tudo sobre pessoas em direito civil. E assim sucessivamente. Você vai entrar das pessoas naturais. E aí as pessoas naturais, como título, ela é dividida em capítulos. Quais são os capítulos? Direito da personalidade e da capacidade, do direito da personalidade e da ausência. E assim você vai. Estrutura. Estruturou? Ótimo. Como é que você vai ler os artigos? O grande problema é que as pessoas leem, a maioria lê de uma forma mecânica. Você acha que pela repetição você vai guardar por osmose? Porra, está em português, tem uma lógica. Você primeiro está vendo as pessoas, para depois ver as coisas, depois ver os fatos jurídicos. Se ele vai rezar, o direito civil vai rezar sobre todas as suas relações durante toda a sua vida, primeiro você tem que ver quando é que você tem vida, quando é que você é considerado pessoa para poder estar aqui. Faz sentido? Lógico que faz sentido. E é a lei seca, hein? Vamos lá. Das pessoas, da personalidade e da capacidade. Então eu já tenho aqui como um norte, capacidade, personalidade. Ok. Artigo 1º. Normalmente se faria assim, vou repetir aqui. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres da ordem civil. Ok. A personalidade civil da pessoa começa no nascimento com vida, mas a lei põe salvo desde a concepção de direito na escritura. São absolutamente igual. Pelo amor de Deus. Ah, eu vou repetir até agora. Não. Você precisa se envolver com o que você está fazendo. Leia o artigo 1º com carinho, com amor. Com amor. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Toda pessoa. Eu sou pessoa? Eu sou pessoa. A minha sobrinha de 4 anos, ela é pessoa? É pessoa. Se ela é pessoa, o que o artigo está dizendo para mim? Que toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Ela tem direitos e tem deveres na ordem civil. Olha que legal, uma sobrinha de 4 anos. Meu amigo, eu tenho 2 amigos que tiveram filho agora, recém-nascidas, tem meses. Elas são pessoas? A priori eu acho que são pessoinhas, né? Não sei. A lei vai me dizer quem é a pessoa. Mas pode ser que elas tenham direitos e deveres na ordem civil, eu não sei ainda. Vamos lá. Então eu já sei que toda pessoa tem direitos e deveres na ordem civil. Ótimo. 2. A personalidade civil da pessoa começa... Opa, então a gente já está falando quando é que começa a personalidade, quando é que ela é pessoa. Começa no nascimento com vida. Então nasceu com vida é pessoa. Então... Pô, minha sobrinha realmente é pessoa, os recém-nascidos são pessoas. Opa, eu tenho outro amigo, Marquinhos, que a esposa dele, a Maiara, está grávida. Ela é pessoa, mas não nasceu com vida, então não é pessoa, mas aí. E aí eu estou no artigo 2º, já estou olhando para o 1º. Mas se você não é pessoa, ele não tem nem direitos nem deveres na ordem civil, é isso? Peraí, aí fala assim, mas a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro. Ah, é nascituro. Ele não é pessoa, mas ele tem salvaguardados direitos. Legal. Então, eu sei, se é pessoa, eu sei que tem direitos e deveres, é capaz de adquirir direitos e deveres na ordem civil. E quando é que ela é a pessoa? Com nascimento com vida. E quem é nascituro? A lei põe a salvo alguns direitos. E assim eu vou desenvolvendo. Olha como é que tem uma lógica. Os artigos têm uma lógica. O grande problema é que as pessoas não querem ver a lógica. As pessoas querem ler isso de uma forma mecânica, e cara, da forma mecânica você vai ler isso aí, e não vai entrar por osmose. Então, o que eu digo? Olhe, veja a aplicabilidade disso. Né? A lei não é seca, ela tem uma lógica. Procure a estrutura, depois que você souber a estrutura, você entra, para você saber como estão decorados os compartimentos dessa casa. Beleza? E a gente continua com Marisa Monte. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui, por favor. Eu estou no Facebook, Tutor Alan Magalhães. Se você quiser adicionar também meu perfil, Alan Magalhães, estou super acessível. E eu tenho um programa de tutoria de estudos, onde eu
basicamente te ensina a estudar, como ler a lei, como ler a doutrina, como memorizar, como retirar as ideias principais do texto, melhorar a tua capacidade de raciocínio. Eu não vou ficar fazendo propaganda não, dá um like aqui e compartilha, tá bom? Bom dia e bons estudos. Pois.